Fala, galera, ó, se liga aí que a collab na Nestlé com a Forneria Original vai até o Dia dos Namorados, beleza? A parada é a seguinte, aproveite no iFood. Tamo junto. Professor, e o momento da sua carreira agora? Como é que você vê? Porque eu falava, quando você foi pro Vasco, pra mim ali, e você tinha o UEFA Pro, aí tinha aquele jeitão paterno, parecia um cara, de fato a galera falava moderno, não sei o quê. E na minha visão, a tua carreira não deslanchou. Né? É. Você tem essa visão também? Tem, completamente, claro que sim. Porque eu tive uma ascendência de 2015 a 2019, 2017, foi o Vasco e depois o Sporting, logo em seguida 2018. Depois dali eu saí pro Japão, voltei para Portugal, estudei, mas em termos de progressão na carreira, não foi. Realmente não foi. E aí é aquilo que eu disse para vocês agora, como nós somos mutantes, vamos crescendo, a gente vai evoluindo. E eu fiz uma retrospectiva da minha carreira e vi que tinha algumas coisas que eu poderia fazer diferente, né? Tais como logo ser exigente, exigir sim profissionalismo, coisa básica, mas na dose certa. Talvez você pegava pesado. Talvez eu era um pouco excessivo nisso. Tinha algumas coisas que para mim eu não gostava, porque eu achava que antigamente as pessoas falavam tão mal do jogador brasileiro, que o jogador brasileiro era... A gente que é jogador brasileiro, eu jogava aqui, né? Sim. Que o jogador ia para hotel, são tudo maloqueiro, de chinelo de dedo, não sei o quê, são os bagunceiros, não respeitam ninguém, que estão gritando no avião. E eu não gostava disso, cara, porque eu achava que era uma injustiça. Tinha os caras que faziam isso, mas tinha outros que não. Então eu dizia, gente, vamos botar não vamos descer de chinelo, vamos nos hotéis, vamos andar bem vestidinho, porque é básico isso. Mas isso não teria que ser meu papel. Não era o papel do treinador. Então eu fui queimando algumas etapas na minha... Acumulando função em... coisas que... Acumulando função, perfeito, esse foi o termo. E aquilo foi me desgastando. É lógico que hoje, se eu tivesse condições, eu faria muita coisa diferente. Por exemplo, no Vasco, teve coisas que eu apertei muito no Santa Cruz. No Santa Cruz deu certo, foi campeão 2 vezes, mas era um nível diferente, eram jogadores diferentes. Pô, você treinar Luiz Fabiano, Nenê. Eu tinha uma ótima relação com o Luiz Fabiano, com o Nenê também, apesar das pessoas dizerem que tive problema com o Nenê, briguei com o Nenê. Nunca tive um problema com o Nenê. As que as pessoas diziam é porque eu tirei o Nenê do titular e botei o Matheus Vital. Então eles achavam que eu teria problema. No fato do treinador tirar um jogador, não tem problema com ele. O Nenê não gosta muito de ficar no banco, né? Nunca mas ninguém gosta, mas isso é bom. Mas o Nenê foi extremamente cordial comigo quando eu falei isso com ele. Nenê, vou te tirar por isso, você não teve férias, você vai precisar de aumentar um pouco mais tua força, por isso, porque tu tá correndo muito bem, e ele era um jogador que trabalhava muito, mas só que ele não conseguia fazer a mudança do meia para sair do primeiro volante. Sim. E depois ele ficou um tempo parado, trabalhou, voltou contra o Fluminense, fez os 2 gols, e aí voltou novamente a ser titular. Então não tive o menor problema com ele. E aí alguns desgastes desses que você viu eu dizendo que ocasionou talvez, e aí colocaram aquele vínculo, rótulo, que eu era muito chato, eu sou um cara que gosta de brincar, adoro dar risada, eu não sei fazer ninguém rir, eu não sei contar história, mas adoro, cara, eu gosto de ficar perto da boleirada, aquela sacanagem que eles fazem, eu adoro isso. Mas só que tu sendo chefe, tu tem que manter uma linha. Tu tem que manter uma posição. Porque quando você toma posição, quando você toma decisões, você vai ser odiado. Quando você não toma, também vai ser odiado. Então você tem que tomar. Agora, o que você pensa da sua carreira daqui pra frente agora? Eu tenho ambição. Eu quero... Me preparei, como eu falei, eu parei 2 anos para fazer mestrado. Fiz mestrado agora lá em Portugal. Então, eu tô com a ambição de futuramente pegar um clube bom, um projeto legal aqui no Brasil e dar continuidade e pôr meus skills em prática e colocar as equipes que eu
que eu trabalhar no rumo certo, tentar organizar, fazer essa ideia que eu dei rapidamente para cima para vocês aí, porque assim fazendo gasta menos, vai ter uma linha de trabalho. Então é mais ou menos essa a minha ideia de futuro. Não para agora, mas você pensa em num futuro ocupar um cargo de direção, porque Diretor técnico é um objetivo meu ainda. Dá para ver aqui na nossa conversa que você tem muito essa questão da organização como um todo, olhando o projeto de cima, né? Então acho que pode ser um caminho natural, né? Porque eu não acredito nada no acaso. Eu acho que tudo ele tem... O acaso, ele é bom para situações rotineiras, às vezes uma coisa pequena. Mas no macro, você tem que ter organização. Você tem que ter uma linha nessa linha de trabalho, quando você... vai ter uma sorte. Eu passei a ter sorte depois que eu comecei a trabalhar mais 3 horas por dia. Aí todo mundo diz que é sorte, né? E outros pensam que é trabalho. Aí vai lá e olha quantas vezes os jogadores treinam para chegar, quantas vezes o Zico treinava, o próprio Marcelinho que diz... Treinava mais, treinavam a mais. Então, aquilo não é sorte, é trabalho. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que as coisas elas acontecem sempre... Primeiro de tudo, no trabalho, é lógico que o potencial que cada um tem, ele é melhorado com o trabalho. Porque só o potencial sem trabalho, ele vai ficar naquele potencial pequeno e o outro que trabalhar vai passar por ele. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.